Tá tudo bem por aí? Então tá. Hoje o papo é com uma voz líder em audiência, um cara que eu admiro sempre, um cara que trabalha com a cabeça também no rádio, um cara que é fruto do rádio, que tem histórias sensacionais que você vai ver e vai ouvir aqui, e que eu tenho a alegria de ter trabalhado com ele e hoje está aqui no Olha Quem Está Falando. Senhoras e senhores, Vandame! Caramba, Fabiano, tô até amanteigado com essa apresentação, que isso? Cara, treinei bastante. Uma fera dessa, um dos grandes nomes do rádio do Brasil, me apresentando dessa maneira, eu fico sacolejado aqui, meu amigo. Ô, Vandame, eu acho que a gente aqui no Olha Quem Está Falando, a gente tem eu já convivi com algumas pessoas, né? De fato, está aqui conversando com todo mundo, mas uma coisa que não dá, cara, para a gente esquecer e para não deixar de perceber a importância do rádio. Sim. Estou falando, eu tive um aluno meu aqui, eu acho que eu não te contei isso, um aluno meu de locução, Valtinho, ele falou o seguinte: cara, por que a FM O Dia é uma rádio que é tanto tempo líder assim? Eu falei, porque é uma rádio carioca. Sim. É uma rádio que faz o que o carioca gosta, aí o carioca ouve, por isso. Aí, pô, rapaz, eu sou fã, sabe de quem? Do Vandame. Sério, cara? Falou isso? Sensacional, né? Pô, que maneiro, cara. Isso é muito bacana. Ter o trabalho reconhecido, né, cara? Eu cheguei aqui, o Damião. Damião. Fica aqui na recepção, aí eu dei um nome, né? Falei, pô, vou no estúdio do Fabiano e tal, tem uma gravação. Ah, tudo bem, qual é o seu nome? Vandame. Ele, Vandame, da rádio da FM O Dia. Pô, que maneiro, pô. Eu que fico feliz, assim. E é legal isso, porque você estava falando do FM O Dia, né? A identificação da FM O Dia com o Rio de Janeiro é uma coisa assim absurda, né? E eu sempre falo isso, como costumo dizer toda noite, eu não estou aqui para enganar ninguém, eu estou aqui falando a verdade, ó. Meus olhos, ó, olho no olho. Sempre foi um sonho trabalhar na FM O Dia, hoje eu realizei esse sonho, realizo esse sonho a cada noite, a cada dia, no final de semana que eu estou lá também, enfim. E, cara, o ouvinte da FM O Dia é um ouvinte apaixonado, é o cara que liga, a mulher que acompanha a programação inteira da FM O Dia, de manhã até a noite. É o ouvinte que quer falar desde manhã cedo até o último horário. E isso é muito legal. Isso é o quê? Identificação. A FM O Dia, o rádio funciona como um parceiro, né? Mas é impressionante como é que a FM O Dia abraça. E a FM O Dia abraça e é abraçada também pela nossa audiência. Então, assim, pô, isso é muito legal, gratificante. Cara, demais, vamos começar então falando, já que você está falando de FM O Dia, você, assim, locução no ar, você está tendo essa experiência não tem muito tempo, né? Só a locução tem um pouco mais de um ano. Eu fui para a FM O Dia em novembro, que eu fiz, e hoje divido o horário com o Thales Miguel, que é da nova geração, moleque novo, tá voando, brabo demais, talentosíssimo. Das outras vezes que eu fiz locução, nunca foi locução só por ela. Sempre foi um ou produtor, repórter, locutor. Aí depois coordenador, locutor. Depois coordenador, locutor. Não, nunca foi só a locução. Então, cobrindo férias, entendeu? Eu sempre vivi muito bastidor da rádio, né? De uma maneira geral. Como é que começou essa história do rádio? Você falou assim, vou trabalhar em rádio e foi. Como é que foi? Não foi, cara, não foi assim, pô, vou trabalhar em rádio. Eu sempre gostei muito de ouvir rádio, sempre fui fã do rádio, eu ouvia na década de 80 Transamérica, Rádio Cidade, né? Não tinha como... rádios, né? Então, quer dizer, a minha geração ouviu muito Transamérica e Rádio Cidade, né? A própria 98 também. Sim. E aí, cara, eu fui fazer jornalismo e comecei a tentar estágio para tudo, cara, estágio para tudo. Mas jornal, né? Fica condicionado a jornalismo, tem que ser jornal. Aí, no quadro de oportunidades lá da faculdade, lá na faixa, né, que eu estudei na Leononce, tinha lá rádio RPC. Eu falei, porra, RPC estrondava na época, né? Isso foi em 95. Eu falei, porra, RPC precisando de estágio. Eu falei assim, cara, vou ligar para lá. Aí liguei, marquei a entrevista, foram várias etapas. Cara, aí sobrou eu e mais um cara que, assim, o cara mesmo, eu não sei se era verdade, se não era. Tu imagina uma pessoa que tenha feito tudo na vida? Era o cara. Não, porque eu fui, morei não sei quanto tempo. Moleque novo, tinha minha idade, mas o cara já tinha feito tudo. O cara chegou de terno na entrevista e, porra, caramba, né? O maluco fez de tudo. Mas era a Soninha, né? Era a Soninha, mas a Sônia, ela, na época, ela era gerente da RPC e da FM O Dia. E o Gurgel era o coordenador da RPC.
Aí na FM o Dia, porque era a mesma empresa, pertencia ao Jornal O Dia, aí a FM o Dia tinha um outro coordenador e o Gurgel era da RPC e ela era gerente das duas na época. Aí, porra, o cara contou um monte de história, falei, putz. Pô, final das contas, entramos eu e o cara, mas o cara foi logo embora depois de um mês, o cara que quis ir. E eu atendendo o telefone, vi o clima, a correria, a pegada que era, eu falei assim, porra, achei o meu lugar. Aí no primeiro dia de trabalho deixaram o cara que estava passando as informações, deixaram o cara de cueca na sala, catando CDs. Falei, aí, pô, eu tava tentando, falei assim, o negócio tá pra mim. Aí pronto, cara. Não, quero saber nomes, cara, quem fez isso? Cara, deixaram o Andrezinho de cueca, o André que foi programador depois da FMG, que mora nos Estados Unidos. O Marcelo, que era da promoção, que me deu o apelido de Van Damme. Fernandinho tava nessa também. Fernandinho não fazia, mas ele só ficava, ó. Fernandinho ficava só mexendo os bonequinhos aqui. Opa, agora faz isso, ó. Ele ali tá ali, ficava só mexendo. Era uma tropa embrasada, O Rhodes não tem nada com isso, não, né? Rhodes também tava. Só que o Rhodes chegou na RPC um pouco antes de mim, que ele veio da Fluminense. Sim. Aí no início, eu e o Rhodes, a gente não tinha integração. Não, a gente não é muito com os cornos do outro, não. Aí depois viramos grandes irmãos, né? Até hoje. Muitas histórias. Muitas histórias, enfim. Aí foi. Aí você começou como estagiário, estagiário. Aí eu fiquei, atendia telefone e trabalhava. Eu ia para promoção. Aí eu acabei fazendo alguma coisa de promoção, né? Porque naquela época, aliás, hoje ainda tem. Mas naquela época era mais, você fazia tudo de tudo na rádio, né? Você tinha que, precisava de alguém da promoção, eu ia, evento, show, ajudar na programação e tal. E eu passei a viver aquilo ali, cara. Eu morava lá, cara, sabe? Terminava o meu horário da faculdade, eu corria pra lá e eu amava aquilo ali, sabe? Você não teve experiência com o microfone até então, não, né? Se de falar... Aí que tá, logo de cara, eu não sei porque todo mundo me chamava para falar alguma coisa. A Gláucia, Ricardo Gama, aí entrou o Carlos Alberto, que começou a apresentar o programa lá de manhã, o Carlos Alberto me puxava para falar direto. Isso logo de cara. Depois de 3 meses, a Soninha me contratou, falou assim, tu tem que arrebentar na produção. Tu tem 3 meses para arrebentar nessa produção, então tu tá fora. E você vai falar também com o Carlos Alberto no ar. Você pô, então tá bom. Aí o Carlos Alberto falou assim, pô, Soninha. Aí eu falei assim, não, é isso aí, é na pressão que vai. E aí acho que foi. Tô aí até hoje. Ficou quanto tempo lá na RPC? Pô, cara, fiquei 2 anos e meio, aí fui, 2 anos, certinho. De 95, acho que menos, porque a Sônia saiu de lá, foi para a Rádio Cidade e me chamou para a Rádio Cidade. Aí na Rádio Cidade eu fiquei de 97. Como produtor? Como produtor. Aí na Rádio Cidade eu era produtor e tinha um programa à noite que aí a gente fazia meio que... o que o Sabá fazia à noite no programa dele nas festas era o bonde da cidade. Aí a gente ia para as festas, passar flash. Cara, a gente fez uma trupe disso, porque olha o bonde da cidade qual era. Eu passava os flashes, mas a galera que ia junto era sempre eu, Sapatinho, Rhodes, Vitor Júnior, Vaguinho. Meu Deus. Tu imagina todo mundo novo. Toda sexta e sábado. Cara, assim, a gente voltava e dormia na rádio, tipo, ninguém ia pra casa. Chegava em casa, chegava na rádio 5 e pouca da manhã e já ficava depois no dia seguinte, se tivesse que trabalhar porque era plantão. Cara, só uma vez, até hoje vocês têm o Sapatinho, o Rhodes e o Vaguinho. Tem um grupo, a gente sempre fala, Assim, é claro que por causa do tempo, hoje em dia, o mundo é muito mais corrido e acelerado, né? Pô, mas assim, a gente sempre se fala. Eu falei com o Rhodes ontem, volta e meia falo com o Vaguinho, o Sapatinho usou direto, o Flamengo perdeu, eu mandei mensagem, ele fica louco. Enfim, vamos falar sobre isso. Deixa o Flamengo, né? Enfim, a gente sempre se fala, assim, foram amigos que isso é bacana, o rádio me deu, que eu acabei levando para a vida toda. E assim, tantos outros que vieram depois e assim, a gente compartilhou tanta coisa junto, né? Então, aí você ficou na Rádio Cidade com essa rapaziada? Toda, saí da Rádio Cidade, aí... Você ficou quanto tempo lá na Rádio Cidade? Fiquei de 2 anos e alguma coisa. Aí em 99 fui para Transamérica.
Aí fiquei pouco tempo na Transamérica, trabalhei acho que uns 6 meses, mas foi muito legal também. Trabalhei... Qual fase da Transamérica? Quem estava lá? Não? Era o Salvador. Sim. Sabe o Salvador, gerente de São Paulo? Aí fiquei 6 ou 7 meses lá, cara, se não me engano. Aí o Paladino e o Edu me chamaram para o Sistema Globo, para fazer produção na 98, né? Aí na 98... Mas que já tinha perdido o posto para já estava em segundo. Já não estava em primeiro, não. Aí eu fui para o Sistema Globo, aí de lá fiquei até 2014, quando o Vorushki me chamou para a Rádio Cidade, aí eu fui coordenador daquela Rádio Cidade e locutor. Aí a Rádio Cidade acabou, algumas das vezes que a Rádio Cidade acabou, aí no ano seguinte foi 2017, eu voltei para o Sistema Globo, naquela Rádio Globo Nova, né? Ah, sim. E aí... Que tinha a entrada dos artistas. Isso aí, isso, é. Aí fiquei 1 ano nessa Rádio Globo e depois eu fui para a Record. Aí tive uma experiência de 2 anos e acho que quase 3. 2 anos na rádio? Na TV, na Record TV. Mas aí era bem de... Ah, sim, você trabalhava contínuo, né? Mas eu trabalhava na Record, foi bem diferente do que eu trabalhei com ele no rádio. Porque no rádio era eu, ele e a Ana Paula Portuguesa, os 3 juntos ali, intensos ali o tempo todo, o dia inteiro, e pensando, se falando o tempo todo. A engrenagem na televisão é completamente diferente. O Tino nada de braçada, até pelo que ele foi, né? Porque não está mais no rádio, mas pelo que ele desenvolveu no rádio, pelo que... O Tino no rádio era um monstro, né? E ele é um monstro na televisão também, e assim, você vê o quanto o rádio é importante na formação. O Faustão já sempre falou isso, não, né? Todo mundo fala, todo mundo fala. Quem está ali né? na frente. Agora eu digo que assim, no background, vamos dizer assim, trabalhar na edição, na produção, é bem diferente do rádio. Tem coisas parecidas, tem muita coisa similar ao rádio, mas no geral, assim, é diferente. É uma experiência completamente você diferente. Que fez faculdade, né? Assim, geralmente você na faculdade você estuda as duas, né? A rádio e TV. Então você já tá. Mas para quem não fez a faculdade e vai de um para o outro, acho que assusta mais ainda, né? E sabe qual era uma parada também quando eu estava fazendo edição, né? Porque eu trabalhava direto com os editores de vídeo. Um lance que é muito diferente da produção de rádio, eu no rádio sempre gostei, eu fazia, né, a produção, escrevia, bolava e descia para o estúdio, ficávamos eu e o sonoplasta, o produtor de áudio, eu e ele o tempo todo. Em toda a minha carreira no rádio, fazer produção, que eu tinha que criar alguma coisa de uma vinheta, alguma coisa, eu sentava do lado do cara, eu levei esse hábito para televisão. Aí eu ia, sentava com o cara, passava e tal, o que eu queria e ficava ali. Mas às vezes, cara, aí chegava uma matéria, não, mas vai ter que voltar. Isso é meio estranho. Aí eu ficava assim, caramba, mas eu não tô vendo. Aí é como se você perdesse o controle. É aquele hábito do rádio de você realizar tudo, sabe? É verdade. Você ter uma ideia e botar a ideia no áudio e depois você ouvir aquilo ali. Porque, pô, no rádio eu sempre tava ali do lado dos caras. Fazia, pô, vamos fazer isso e tal. E ficava. Daí você foi pra FM Dia, da Record? Não. Aí eu saí, aí passou um passaralho lá na Record. Aqueles que, pô, isso aí foi tudo, uma galera. Aí eu saí, aí logo depois o Vorushki de novo me chamou lá para... Ele estava na Dial Brasil, tinha um projeto da Qualiplay, que é uma rádio por aplicativo corporativo da Qualicorp, e quem faz essa rádio é o sistema Dial Brasil, né? Pô, Mário Márcio tá lá. Mário Márcio tá lá, pô, estão tirando onda lá, o trabalho é muito bom, a Lê, a programadora, enfim. Aí o Vorushki me chamou para esse projeto, falei assim, cara, eu tô com um lance aqui, a gente vai botar uma rádio diferente por aplicativo no ar, acho que a gente vai precisar de você. Aí fui lá e tal, a gente colocou a Qualiplay não é no ar, né? No aplicativo, Glau, sei lá, tal, enfim. Aí eu saí, eu pedi para sair, eu tava com uns problemas pessoais que precisavam ser resolvidos, aí eu pedi para sair. Nessa época eu já falava com o Erickson da gente de ir para a FMG, que já havia ideia, mas a ideia existia, mas faltava oportunidade. Aí eu fui para o Sistema Globo, o Jonas me chamou para fazer esse tempo lá. Aí nisso, pô, eu tô lá na Rádio Globo, aí pintou FM Dia. Aí eu nem cheguei a terminar, expliquei o que se passava e tal, ainda assim eu fiquei em tempo lá na Rádio Globo, não larguei, nem ia fazer isso, porque eu sou muito grato ao Sistema Globo de rádio, né? Porque assim, a maior parte do que eu tenho, do que eu conquistei na vida é graças ao Sistema Globo. E assim, é uma baita empresa que eu vou ser sempre grato pro resto da minha vida. Mas porra, pintou FM o dia, eu falei, é agora, né? Mas você já foi para fazer locução mesmo?
fazer locução. Não, faz uma cena com o Van Damme. Finge que ele errou aqui alguma coisa e você é o nosso diretor aqui, nosso coordenador artístico. Você é o diretor malvado. Botou a música errada ali, vai lá. Errei a música. Errou, diretor, eita. O que houve, cara? Eu errei a música, diretor. Por que tu errou? Por me- que tu errou? Não enrola não, por que tu errou? Eu me confundi. Confundiu? Há quanto tempo você está trabalhando nisso aqui? Já há bastante tempo. Há bastante tempo? É. Você tem algum outro emprego em vista? Não. É bom ter. Ele ficou vermelho, Maluco? coitado. Pô, mas tu é muito brabo, ele. Que isso? E aí a experiência é completamente diferente, porque eu fui pra locução, pra comunicar e, pô, e só fazer isso, cara, só focar nisso, concentrar nisso, pensar nisso, é muito diferente. Quer dizer, eu não sei porque eu só sei isso. Eu só me Não, Kevin, vou te dar uns exemplos aqui, que não é que seja um problema, mas é que fazem parte, você faz parte do dia a dia. Por exemplo, lá na Rádio Cidade, aí eu ficava lá o dia inteiro, né, na coordenação, produzindo e tal, com a galera e tal, 8 horas da noite fazia o programa. Cara, mas sempre pintava um pepino 8 e pouco, 8 e aí tu não sabe quando você não foca, pensar no programa. É lógico que eu tinha uma galera que me ajudava, né? O Bebê, Vaguinho, Nina. Não, a gente não falou, você fazia o Rock Bola. O Rock Bola, a outra versão do Rock Bola. Foi quando o Vaguinho voltou, né? O Vaguinho voltou. Ah, Aí éramos eu, Vaguinho, Nina, Bebê Monstro, Absalão, enfim. O Zeca fazia, era o... O Zeca fazia Hora dos Perdidos. Hora dos Perdidos. Então, Que, aliás, Hora dos Perdidos, cara, pô, Era bom, eu ficava no estúdio, quando era na Presidente Vargas, eu fiquei lá pra ver Bebê Monstro e Rods faziam Eles faziam Hora dos por isso Perdidos. que começaram o negócio. Exatamente. Na época que era a Isso, internet. isso. Nossa, era sensacional. Rods e Bebê, exatamente isso. Muito bom, muito bom. Aí eu ficava, eu lembro que pô, pela função era muita coisa para resolver, né? As coisas da rádio, seja de produção, fossem problemas burocráticos do dia. E assim, eu não conseguia às vezes eu via alguma coisa ou outra, aí eu falava com o Bebê e a Nina, eram mais diretos comigo na questão da produção, de ideias ali diretas, assim, enfim. Aí eu via alguma coisa, eu mandava pro Bebê, ou mandava pra Nina, mas eu não focava naquilo, sabe? Aí, como locutor, aquilo ali só. Eu chegava lá e relaxava no programa. Cara, era o meu momento de relaxar. Ali eu fazia e como não deu tempo de pegar a mesa, né, cara? Não conseguia sentar. Aí o Mio ainda, ficava me ajudando, ele cooperava, parava, enfim. Agora não, cara. Agora eu tô mergulhado nesse processo e assim Aliás, cara, eu tenho que te elogiar, cara. Eu te ouço, né, claro. Eu sou o maior zapeador de rádio do mundo. Pô, tá sensacional. Pô, cara. obrigado, cara. Sensacional. Pô, vindo de você, Não, baita porque elogio. eu gosto, inclusive falei isso com o Alan lá da FMG. Sim. Falei, pô, me surpreendeu, cara, assim, não que eu não esperasse isso de você, claro, pô, você é o Van Damme, né? Aí, mas assim, a sintonia com a locução, pô, você já tá desde o começo, né, assim, você já tinha essa coisa, assim, eu achei muito legal. Obrigado. O feeling da locução, cara. E eu sempre tive vontade de fazer isso, mas por causa de tudo que eu sempre fiz dentro do rádio, quando eu seguia adiante na locução, tinha que parar porque o bastidor, a produção me chamava, a realização me chamava de alguma maneira. Então sempre ficava complicado eu me dedicar integralmente à locução, ou seja, à reportagem, porque na época do Sistema Globo, e na Rádio Cidade também, antes, eu sempre fiz muito evento. E na Rádio Globo eu tive uma baita... Pô, isso daí pra minha carreira foi, assim, foi fenomenal, foi experiência no esporte, né? Pô, sensacional. Eu fazia lá o camarote da Rádio Globo, na época com o Zé Carlos Araújo, com o Gilson Ricardo, com o Gerson, e depois veio o Luiz Penido, o próprio Edson Mauro, que me ensinou muito. Cara, eu não esqueço duas coisas, né, que eu tenho pra mim no rádio, de duas pessoas. Uma, porque um me avisou, que foi o Zé Carlos Araújo. Você tem que estar sempre preparado, porque não tem hora para chamar. Logo de cara, e é isso mesmo. Transmissão esportiva, uma hora tu pode ser chamado. Ou então, se tiver alguma coisa pertinente que vale já eu entro. Mas como eu ficava, era mais a parte de entretenimento, dificilmente isso acontecia. Então, eles chamavam de acordo com o jogo. Quando o jogo era ruim, era ótimo pra mim. Era uma beleza. O jogo, era jogo de... o jogo tava horroroso. Putz, aí, ó.
era a realização, que eles me chamavam direto, garotinho, Gilson, tal, enfim. Aí caía para zoação, para diversão e tal. Um jogo corrido, pegado, acelerado, final, couro comendo, é claro que não. Não. Aí eu passei a entrar mais quando fiz torcida, né? Os arredores ali o entorno do Maracanã, dos estádios, São Januário, Newton Santos e tal. Se acontecesse alguma coisa, eu chamava e entrava. Sim. E assim, eu aprendi muito de ter o momento certo para entrar, de estar sempre preparado, da rapidez, de você comunicar. Isso é muito importante. Num curto espaço de tempo que precisa, porque você não pode gastar o teu tempo, jogar água fora da bacia. Você tem uma ideia, você ter uma síntese daquilo que você está falando, não em termos de tempo, mas de explicação. Você Exatamente. Tem que explicar em curto prazo. Aí o Edson Mauro sempre falava uma parada, a ele, Vandame, é tipo futebol argentino, toca-me boi, toca-me boi, toca-me boi. Isso daí eu levo para a vida inteira. E com o Tino, eu tinha que estar preparado para ele o tempo inteiro. Que, pô, do nada eles lançavam uma. Se tu não tiver preparado já, eu já sabia quando ele já queria lançar uma para riar as calças. Aí ele já vinha costurando, porque ele vinha falando. Aí quando ele parava, dava pausa, ô Vandame, eu falei, pô, lá vem. E aí eu aprendi muito com esses caras, né? Tipo, de estar preparado o tempo inteiro. E a locução é isso, né? A locução lá hoje, para você, é exatamente isso. Você tem que estar preparada não só para aquilo que a programação pede, que a programação tem os quadros que você tem que fazer, mas no dia a dia, a hora do seu falar, pô, caiu o negócio, você tem que estar preparado para aquilo. Sim, né? qualquer O coisa. dia a música não entrou, né? O microfone virou, qualquer coisa, você tem que estar ali com um argumento para aquilo. Né? O microfone, pô, falar em microfone virou, isso aconteceu recentemente. Pô, a gente sabe, quem é de rádio sabe que você não pode entrar no estúdio comendo, bebendo, nem nada. Então, nós profissionais não fazemos isso, não entramos lá fazendo. Só que um dia desse já tem, sei lá, acho que uns 6 meses ou mais, foi o Dedé Santana, pô, eterno trapalhão. O monstro Dedé Santana, pô, pediu uma água, né? E ele tava outra parte ali, aí o estúdio, né? Então revezamos por hora, eu e Thales. Uma hora um tá na mesa e o outro tá na bancada. Passou a outra hora, um vem para a mesa e o outro vai para a bancada. Aí, acho que foi, não, eu estava na bancada junto com o Dedé, aí o Dedé pediu uma água. Pô, Dedé fazendo um programa sensacional, contando as histórias dele, do Renato Aragão, do Mussum, do Zacarias. Tu imagina que programa, que resenha. E ele gosta, né? Pô, ele já estava falando, o Dedé falando, pediu uma água, né? Pô, o Dedé... Cara, mas assim, estava muito distante da mesa. Fabiano, pô, a gente falando daqui a pouco, do nada, o microfone dele despenca, ele não mexeu, fez assim, ó, deu algum problema na mola de sustentação, o negócio desceu, pum, bateu na água, isso no ar. O copo virou, sabe essas coisas, aquelas engrenagens que o patinho bica aqui, a água sobe, cara. A bolinha vai rolando. Essa bolinha vai rolando, é isso aí. Aí quando o negócio... Cara, eu já me joguei, o Thales já pulando por cima da mesa, eu passei aqui o braço para a água não cair, água escorrendo, e eu correndo isso no ar. Sem música, no papo, né? E detalhe, o Dedé continuou o jogo, aí segue o baile, o couro comendo e o Dedé falando as histórias, isso é rádio, né, cara? Muito bom, muito bom. Então, isso é muito legal. O seu horário hoje, como é que funciona? O que tem no seu horário da FM? Cara, eu e Thales, a gente está no ar a partir das 7 horas da noite, e às 7 horas é o retrô. Aí de 7 às 8 é o retrô, né, com as clássicas da FM Dia, que eu chamo os clássicos da FM Dia. 8 horas da noite é o Pagodeira, que é um programa que tem a cara do final de semana, e por isso é final de semana de segunda a sexta. E aí 10 horas da noite é o que está rolando. Que a gente faz essa levada do podcast, leva um monte de gente lá no programa para contar história, resenha. E quando não tem convidado, porque o programa é de segunda a quinta, diário. Ter convidado todo dia? Mas assim, a gente procura ter sempre quase que convidado todo dia. Quando não tem convidado, a gente coloca os ouvintes para contar história. E aí eles vão falando e vão fazendo o programa junto com a gente. Aliás, a gente sempre faz isso na segunda hora. Na maioria das vezes a gente combina com o convidado, porque o programa começa às 10, 1 hora para não ficar
que geralmente o convidado tem alguma coisa para fazer e tal, e terminar às 11, mas sempre passa. Sempre passa. Aí depois do convidado entra os ouvintes. Aí os ouvintes vão contando as histórias, enfim. Cara, eu fico feliz, porque eu sou amante do rádio, cara. Sim. Sinceramente, não porque eu trabalho, mas eu sou um amante do rádio. Eu gosto de que tudo dê certo. Ah, não, sabe porque eu trabalho lá. Não, eu presto atenção nos outros, eu zapeio mesmo. Sim. Eu fico ouvindo. Eu gosto disso. Outro dia eu estava vendo Paulinho Antonian na Nova Brasil, né? Tira onda aí demais. Eu mandei mensagem para ele, pô, Paulinho, tô aqui emocionado, cara. Emocionado, porque o cara arrebenta, é bom pra caramba. E você ouviu o cara no ar, estava afastado da rádio um tempo, e volta. Pô, isso pra mim é sensacional. E aí, cara, eu vejo quando as coisas começam a fluir dessa forma. Outro dia eu mandei um abraço pra Adrianinha, falei com ela, falei, pô, parabéns. Eu não tenho nada a ver, assim, eu não estou pedindo trabalho, não tenho nada, eu só estou porque realmente eu curto a parada, sabe? Eu mandei para ela na época. O Edson, falei com ele também, mandei mensagem e tal, para falar sobre o que eu estava achando legal e tal. Sempre que eu posso, porque eu sou apaixonado pelo rádio, vivo. E você, cara, pô, então, de saber quem você era antes da locução, da forma como está hoje, para você estar fazendo, pô, eu falei, outro dia eu ouvi, achei sensacional. Pô, maneiro. Assim, você ali tá no horário. Eu gosto muito. Thales, é garoto, né? Mas pô, talentoso pra caramba. Muito bom, muito bom. Ele parabéns. vai ser, já em breve aí, vai ser um dos grandes nomes do rádio brasileiro, não tem dúvida. Carismático, talentoso, rápido. Então, enfim. Cara, eu gosto muito, cara. Uma experiência que tá sendo reveladora pra mim, sabe? Tipo, caramba, cara, eu vou... E um lance que eu sempre falei, cara, principalmente pra gente que é de comunicação. Se a gente estiver trabalhando e não estiver se divertindo com aquilo, tem alguma coisa errada. Então eu sempre falei isso, cara, mas eu falo isso há muitos anos, quando fazia palestra e tal, pra galera de comunicação, de jornalismo, de rádio, que tá começando, você tem que se divertir, entendeu? Você tem que se divertir. Aquilo dali, problemas não existiam, vai ter, por que isso, por que isso? Cara, problema vai ter em qualquer lugar, seja no rádio, seja no cinema, na padaria, no consultório, essas coisas existem. Mas aquela parte, a porcentagem que vale a pena tem que ser bem maior. E é isso que, cara, que tem que fazer. Exatamente. Né? Tem que te motivar, você tem que ir feliz, você tem que pensar que cada dia você vai poder transformar alguém, né? Comunicando. Eu penso dessa forma, cara, porque... a gente não trabalha diretamente com as pessoas, mas as pessoas ouvem. Exatamente. Depende do que é nosso humor, né? Daquilo que a gente fala. E o que a gente fala é muito importante. Às vezes a gente está num dia, não está num dia legal. Por exemplo, eu falo lá, toda vez que eu vou ao supermercado, eu chego lá atravessado. Chega atravessado do supermercado, acaba comigo, cara. Eu vejo os preços, cara. É sério, cara. Eu olho, eu chego do supermercado, e a gente com filho, né? Sabe o tamanho da pedreira. A minha mãe mora do meu lado, já é velhinha, então a gente lá em casa vai no mínimo 2 vezes por semana no supermercado. Olha que pesadelo. Aí, eu chego, o preço do leite, a batata tá um absurdo. Aí daqui a pouco, cara, eu entro no ar. Aí já foi. Aí até brinco com isso, falo sobre isso. Muito maneiro. Que o Eloy de Carlo falou um negócio muito legal. Que ele fala assim, que, eu nunca trabalhei, eu sempre me diverti. É isso. O dia que eu tiver que trabalhar, eu não filmo. Aí já era. Você tem que se divertir, cara. Aquilo dali tem que te fazer bem, porque, assim, a gente na comunicação vai fazer o bem a alguém. Alguém precisa da gente. Quem está ouvindo, assistindo, alguém vai precisar que você faça alguma coisa por ela. E não é nada de físico, de pessoal. É uma palavra. É incentivar, é brincar, É claro que a gente não fala só sobre coisas boas, coisas ruins acontecem, muitas coisas ruins. Faz parte do jogo. Isso aí não tem como fugir, né? Ô, Vandame, a gente tem aqui, rapaz, um quadro que a Soninha, inclusive, quando esteve aqui, ela contou uma história de você correr pelado. Andava pelado. Corria pelado. Tudo começa com o duvido, né? Duvido, tu vai fazer isso? Duvido. Aí, quando te cutuco, duvido. Aí tu vai. Isso vai acontecer. Novo. Duvido. Era um corredor, aí, eu corria nu, cara. Aí tocava. Aí tinha. Cara, não sei. Era em The Ghetto a música. Eu falei, tocar essa música, eu vou correr pelado. Eu Didi, soltava. Aí o estúdio estrondando e todo mundo trabalhando, correndo pelado pelo corredor, ida e volta. E no meio tinha a Rádio Nacional. Aí tinha esse cara, aí parecia esses filmes americanos
Aí eu esqueço o nome dele, ele tava com um monte de fita, aquelas fitas rolo, né? Aí tinha escadinha, porque o corredor era para cá, da Rádio Nacional, e aqui esse corredor ligava para as salas ali da RPC, de programação, de promoção, enfim. Aí eu lembro, cara, teve um dia eu corri, eu correndo nu, né? Aí ele tá lá, esse senhor tava na escada, olhou assim, aí ele berrou pra alguém assim: aí, lá vai o Van Damme correndo pelado de novo, tu não gosta de ver, ô fulano? E teve uma vez à noite que entrou, cara, eu não lembro também quem era o locutor, porque isso aí já faz tempo, né? A idade vai chegando. Aí teve um locutor que estava cobrindo férias. Naquela época a rádio ainda tinha locução de madrugada, que é muito bom, mas enfim. Aí o cara não me conhecia, não conhecia ninguém na rádio, só chegava lá para fazer a madrugada. E a gente tinha acabado de chegar no show. Aí eu falei assim, caraca, eu vou entrar pelado nisso aí, mas pô, vou entrar sério. Aí eu fui na programação, separei uns CDs. Aí eu fui, tirei a roupa, nu, pelado. Aí entrei com os CDs, imagina, o cara de madrugada. Aí entrei, abri a porta com os CDs aqui, o cara ficou me olhando. Aí eu, boa noite. Aí fui colocando, tinha aquelas prateleiras para colocar cinema no estúdio, para colocar CD, eu colocando os CDs assim, completamente pelado. Aí daqui a pouco olha assim, de rabo de olho, tá o cara parado assim, estático, me olhando. Aí ele começou a ligar para segurança do prédio. Aí o cara, ele não sabia o que fazer. Aí eu fui sair, aí fiquei assim, né? Porque a porta naquele tempo era muito pesada, aquela porta de frigorífico. E blindava totalmente o som, né? Aí eu saí, mas eu deixei assim. Aí eu fiquei para ouvir o que ele ia falar. Alô, segurança, que tem um cara pelado. Mas os caras também já sabiam dos besteiros que eu fazia. Aí eu desci, aí quando eu desci, aí o segurança, porra, mano, tu já tava fazendo merda de novo, né? O cara ligou pra cá pra avisar que tu tava pelado no estúdio. Nunca foi mandado embora por isso. Não. Cara, tá aí uma parada que eu sempre soube dividir, cara. Eu acho que sim. Cara, eu fazia minhas zoeiras, mas assim, entregava tudo até mais. Pô, mergulhava mesmo, eu me dedicava. Isso na madrugada ela tava liberada, né? Não, mas aí quando eu fui, aí eu lembro que eu fiquei um mês no Jornal Dia, que a rádio saiu ali do edifício à noite, na Praça Mauá, e foi a sede do Jornal Dia. Na Riachuelo. Na Riachuelo. Aí a Sônia virou pra mim e falou assim, olha só, lá você não pode fazer besteira. Porque aí ela falou assim pra mim, se você fizer besteira, lá eu não te seguro. Aí ela falou assim, olha só, o Van Damme tem que ficar numa cabine aqui perto da gente. Aí eu trabalhando na produção, fiquei na cabine, na programação, meio que enjaulado, sabe? Ela ficava com medo, aí ela ficava perto. E ali era mais difícil, porque tinha outros departamentos comerciais. Aí a cabine ficava ali. Aí ela não me deixava, porque a sala da produção era mais aqui para a esquerda, mas próximo ao estúdio. Ela me deixou ali na cabine, cara, não me deixou na sala de produção para evitar qualquer besteira. Você tá no ar, assim, como locutor oficialmente, né? Tomando conta da parada lá, não tem tanto tempo, né? Assim, não, tem mas certamente tem deve ter acontecido, fora essa da água que aconteceu com o Dedé, teve alguma história, assim, específica desse período que você lembra? Ah, cara, quase que não tem sempre tudo. História. História não sei. Eu vou falar uma coisa aqui. Não tô aqui para enganar ninguém, muito menos você, Adriane. A gente fica lá à noite, aí de lei futebolzinho na televisão. De lei. Aí até o Thales fica, cara, até vou tirar do futebol, quando ele vai para mim, tirar do futebol, porque às vezes, tá na jogada perigosa, eu vou. O Thales é que tá se time. O Thales é flamenguista fanático. Aí, cara, eu tô lá falando, trocando ideia, normal. Era hora de chamar a promoção. Geralmente são duas promoções. Promoção A, promoção B, o ouvinte escolhe qual vai participar, então no WhatsApp. Aí, também falando a promoção e tal. Aí eu sempre falo, difícil escolha, né? Cara, nesse dia que ele tá falando, aí eu já tinha falado a minha parte, era a vez dele, geralmente são duas promoções. Nesse dia era uma só que não sei qual era o jogo que tava tendo, que a bola bateu, eu olhei, sabe aquele momento, um segundo, tu olha, a bola tá batendo na trave, o goleiro, bola na trave, goleiro.
atacando, borboleteando e chuta em cima da zaga. Aí ele começou falando, caramba, a bola não entra por nada. Aí ele, não, Van Damme, eu já mandei. É difícil escolha. Ele, porra, é uma promoção só. Dava a impressão que, porra, eu não queria. Ia ser ruim pro lugar. Naquele dia era uma promoção só. Cara, naquele momento que a gente tá falando, eu olhei pra televisão, o jogo rolando e pô, bola na trave, o cara cabeceando. Eita! Tomara que não cortem, vai trazer agora por causa disso. Não, e quando tem decisão lá o Botafogo não tem participado de muitas. Mas aí, quando os jogos do Flamengo, o Thales fica enlouquecido também. Aí pronto. Não tem jeito, né? Ô, Van Damme, cara, estamos chegando ao final, mas, pô, queria muito te agradecer, cara. Pô, que isso, cara. Tamo junto sempre, cara. Queria muito que você viesse aqui. Eu falei com a Soninha antes de você vir, falou, o Van Damme vai lá, vai, eu quero assistir isso de qualquer jeito. Pô, Soninha, ó, Sônia Freitas, Eduardo Andros, Paladino, Ovoruski, pô, João, pô, devo muito a eles. Soninha, pô, caramba, Soninha acreditou em mim de cara, assim, sabe? E Soninha era uma mãe, cara, pra mim, sabe? Em tudo por tudo. Além de ser uma baita profissional, era monstruosa no que fazia. Eduardo Andros também, que sempre acreditou em mim, sempre me colocava em tudo, botava em tudo pra fazer, porque ele acreditava no trabalho. Paladino, João, depois também. Eu sempre tive um vínculo muito bom. Eu sempre considero essas pessoas, nunca considerei chefes, eu considero mestres. E recentemente, né, na minha história para cá, o Voruski, que eu pude trabalhar com ele, e a gente sempre conversou muito de rádio, sempre... Enfim, pô, você só falou o nome de fera aí. Só, então, fera, pô, essa galera aí... Só cara que tem um nome marcado no rádio, cara, com certeza. Pô, Van Damme, obrigado, cara. Obrigado, eu que agradeço, cara. Obrigado, enorme estar com você, que cara. A coisa é só chamar um dia lá. Senhoras e senhores, fala. Você chama lá na rádio, não, porque o esquema lá é podcast, vai lá. Vamos lá, pô. Vai ser vamos embora contar a história. Demorou, vamos lá. Senhoras e senhores, alegria de receber aqui Van Damme e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!